Oi, boa noite. Hoje um pouquinho mais tarde, mas vamos com a quarta dica. Hoje a dica é em relação às tranças, porque tem bastante cliente com uma mesma dúvida. É a seguinte, elas acham que por terem cabelo mais fino e mais ralo, com pouco volume, que um penteado com tranças, ele vai sair muito fino por causa disso. Mas aqui eu separei umas fotos para vocês verem a diferença de como a gente pode deixar um cabelo com um pouco volume, mas mesmo assim com uma trança mais bonita. Olha aqui no próxima foto. Finalizando o curso de hoje, eu vou aproveitar para dar a dica do dia. Nesse caso, eu vou ensinar como eu faço logo depois de tirar a cliente do lavatório, antes de passar o mousse. O mais importante aqui que eu quero ensinar para vocês é desembaraçar o cabelo, aproveitando que ele já vai estar com mousse. Aqui eu vou postar um vídeo para você ver o passo a passo. Eu trago a cliente do lavatório sem pentear, vou separando as mechas, passo um mousse, aproveito que o cabelo está com mousse e já vou penteando de baixo para cima, desembaraçando. Boa noite! Hoje com a dica número 10. Dessa vez eu vou falar de um spray que eu uso bastante. E a minha dica vai ser onde você vai conseguir esse spray com um preço muito menor. Esse spray aqui, a Silhouette, que é da Schwarzkopf. Tem muitos profissionais que acham que ele é muito pesado e por causa disso não dá para trabalhar direito os penteados. Mas eu acho ele ótimo. Ele para tudo. Qualquer tipo de mecha que você queira colar no penteado. Então, eu vou marcar aqui a farmácia da onde eu compro. Não fica tão perto, mas quem for para o Paraguai fazer umas compras, vale a pena aproveitar que vai conseguir um preço. Olá, hoje estou aqui com a dica número 2, que é como enrolar os cabelos. A gente, às vezes, enrola tudo do mesmo lado, no mesmo sentido, que não é o certo. Então, eu preparei um vídeo aqui para vocês verem o jeito certo. Vocês perceberam que eu divido o cabelo no meio e uma enrola num sentido e a outra num outro sentido. Pro meio, os dois lados se encontrarem. Não é para fazer tudo de um lado ou tudo do outro, que dá a impressão que bateu um vento e ficou desse jeito. Aproveitando esse frio que tá fazendo em Londrina, eu vou dar a dica do dia. Não lavem o cabelo com água muito quente, que isso pode ressecar o couro cabeludo e soltar algumas casquinhas. Também pode acontecer para as pessoas que têm o couro cabeludo oleoso, gerar mais oleosidade ainda. E para quem tem bastante oleosidade, isso pode afetar na queda do cabelo, pode prejudicar. Então, fica a dica. A dica de hoje é para quem tem os cabelos mais curtos. Anteriormente, eu já tinha falado desse assunto aqui, mas dessa vez eu quis até trazer umas fotos para vocês terem uma ideia melhor. Então, meninas, se vocês estão com o cabelo muito curto, não se preocupe. A dica do dia é em relação ao Babyliss. Eu preparei um vídeo aqui para mostrar por que eu gosto muito desse tipo de material. É por causa disso que eu sempre recomendo comprar a de cerâmica ou cerâmica turmalina. Vocês veem como que eu consigo deslizar o Babyliss com o cabelo dentro. E esse material ajuda bastante porque a gente coloca todo o cabelo para dentro e a ponta para fora. Então, é só dar uma puxadinha que a gente consegue deixar uma boa finalização. E essa é a dica do dia. Boa noite, meninas e meninas. Sabe quando a cara não dá para nada? A gente tem que apelar esses filtros mesmo. Marido viajando, tudo aqui só comigo. Tá difícil, mas eu vim aqui para dar a dica do dia. Hoje eu queria falar de grampos. Vocês conseguem ver essa manchinha que tem aqui no grampo? Essa tinta? Isso atrapalha bastante na hora da gente montar o penteado, por causa que ele não desliza na hora que a gente vai prender cada mecha. Fora isso, ele dá essas torcidinhas aqui também que atrapalha bastante. Geralmente, esses grampos mais baratinhos que são desse jeito. Tem esse outro aqui, que como vocês podem ver, ele não tem esse restinho de tinta. Também, essa pontinha, ele não sai de jeito nenhum. Esse aqui é da marca Teimoso. É o grampo que eu mais gosto. Eu vou mostrar o pequeno também.
Tem esse aqui também, o pequenininho. Essas marcas mais baratinhas. Olha como ele sai facinho, essas pontinhas. E quando o grampo está desse jeito, é o terror das clientes. Vocês vão arrancar todos os fios do cabelo dela, vai quebrar. Então, se o seu grampo tá desse jeito, você joga fora. Que se usar para fazer penteado, a cliente vai querer te matar, viu? Eu não tô fazendo propaganda para nenhuma marca, eu só estou falando o que eu mais gosto. Olha aqui esse outro da Teimoso. Ele não sai de jeito nenhum. E vocês têm que ver como que é uma beleza para isso aqui entrar no cabelo. Então, meninas, não vamos economizar nos grampos? É verdade, ele é um pouquinho mais caro. Mas você vai querer perder a sua cliente por causa disso? Não, né? Então, vamos cuidar o que é mais importante? E fica a dica. Olá, meninos e meninas! Hoje com uma dica um pouco diferente, tá mais para desabafo do que para dica, né? Mas, quando vocês forem comprar um produto, especialmente numa perfumaria, vocês pesquisem primeiro os produtos que vocês vão comprar. Porque, infelizmente, tem algumas vendedoras que estão te oferecendo alguns produtos simplesmente para ganhar comissão. Mas não é assim. A gente sempre quer o melhor para nós. E o problema começa quando a gente não entende do assunto. Antigamente, eu até acreditava tudo que elas iam falando e comprando o que elas ofereciam. Mas depois de eu entender melhor disso, daquele produto que eu queria, eu percebi que não era desse jeito. Elas simplesmente ficam lendo o mesmo que está escrito na etiqueta. Se for para isso, eu vou lá, eu vou ler toda a etiqueta e eu vou comprar o que eu achar que é o certo em relação ao que está escrito. Mas não é desse jeito. E eu não queria dar nome, mas da Leo Cosméticos. A loja é muito boa, eu gosto de todos os produtos que tem lá. Quase sempre eu compro o meu material dessa loja. Mas as vendedoras, eu acho que elas não estão muito bem preparadas para atender os clientes com qualidade. E não estou falando de você não comprar naquela loja. Você pode ir lá. Mas antes você saiba muito bem o que você vai comprar. E se você tiver alguma dúvida, mas for uma coisa que eu sei, que eu conheço, você pode vir aqui perguntar que eu vou te dar a dica. Sábado à noite, em casa, sem sair, sem gastar combustível, porque vai saber até quando dura. Mas eu vim aqui para dar a dica do dia. E a dica de hoje é para as clientes, minha ou de outras. Quando a gente monta o penteado, a gente acaba desfiando muito a raiz, colocando muito grampo, bastante spray e tudo mais. Isso faz que dê mais trabalho ainda para vocês. E vocês se lembrarem da gente nessa hora. Mas então, a minha dica é vocês nunca entrarem embaixo do chuveiro e molhar o cabelo com tudo isso montado ainda. Porque o certo é vocês desmontarem tudo penteado antes de lavar. Mas vamos supor que já aconteceu de vocês molharem. O primeiro produto a vocês passarem no cabelo vai ser um condicionador. Vão desembaraçar tudo e somente depois disso que vocês vão passar o shampoo e lavar normalmente o cabelo. Então, fica a dica. Aproveitando então para passar a dica do dia. Tem bastante pessoas que me perguntam se o cabelo vai parar depois da progressiva, se vai parar os cachos. Mas a questão de parar ou não depende exclusivamente disso. É uma coisa a se levar em consideração. Mas o que mais afeta o parar ou não os cachos é a estrutura do cabelo. Então, cabelos muito finos é difícil mesmo parar. Cabelos com uma estrutura mais grossa, ele para mesmo com progressiva. Então, meninas, se você tiver cabelo muito fino, quiser enrolar e ainda estiver com o tempo com umidade, melhor vai de cabelo liso, tá? Toda vez que eu vou preparar um cabelo para fazer algum penteado despojado, onde eu vou precisar cachear ele antes, eu sempre passo um mousse extra forte. Dependendo do tipo de cabelo, talvez nem precise de tanto. Para não correr o risco de não parar, então eu já vou logo no mais forte. Também que existem 3 tipos de mousse, que é o leve, o forte e o extra forte. Os 3 têm o mesmo valor, então não compensa a gente ir testando com os outros. Por muito tempo eu usei os produtos da Charme, o extra forte, que são de embalagem preta. Vou deixar até uma foto para vocês entenderem. Então, para quem estiver começando, não tem condições de investir muito nos produtos, eu acho uma ótima opção. Para a gente começar essa profissão, a gente não precisa de investir muito, viu? E eu vou vir aqui sempre passar bastante dica em relação a isso. Então, fiquem atentas.
e boa noite. Boa noite, meninos e meninas que me seguem. Hoje eu tô aqui de novo para trazer uma dica. E para quem é novo e não sabe, eu tô fazendo um desafio de 365 dias. Eu vim aqui para dar uma dica para vocês. E a dica do dia é em relação à preparação dos cabelos. Na verdade, não é uma dica, é uma obrigação, viu? Toda vez que a gente vai preparar o cabelo, a gente precisa passar algum produto de fixação, especialmente quando a gente vai fazer os cachos. Então, para os cachos parar mais no cabelo, eu costumo usar o mousse. E o mousse é o seguinte, a gente não pode passar com ele seco. Tem que ser passado no cabelo logo depois da gente trazer a cliente do lavatório, com o cabelo ainda molhado. A gente só tira o excesso de água. A gente passa o mousse e depois a gente vem secando com secador de cabelo. 100% seco para a gente começar a enrolar esse cabelo. Se sobrar um restinho de umidade, ele já não vai pegar direito os cachos. Por isso eu sempre ensino isso para minhas alunas, que o mais importante é essa parte, quando a gente vai fazer a preparação do cabelo. É uma das coisas mais importantes para um bom resultado, tá certo? E aí você deve estar se perguntando, mas se eu estiver atendendo a domicílio e a cliente já estiver com o cabelo lavado e seco, o que eu faço? O certo é você, pelo menos, borrifar um pouquinho de água para ela pegar de novo umidade e você conseguir passar o mousse. Isso porque é assim, quando o cabelo está seco, as cutículas do cabelo está toda fechada. Então, o produto não vai conseguir entrar no fio do cabelo e vai formar uma película em volta do fio. E como eles vão estar todos grudados, na hora de você secar, vai separando e você vai acabar soltando umas casquinhas no cabelo, que é aquele mousse seco. Se o cabelo estiver molhado, as cutículas estão todas abertas. E isso faz que o fio consiga absorver um pouco do mousse que você está colocando. Na hora de secar, você não vai ter esse problema de ficar soltando as casquinhas no cabelo, que dá um acabamento muito feio. Então, meninas, vocês molhem o cabelo de novo antes de passar o mousse. Mas não vão me molhar cabelo que foi lavado ontem, viu? Que ele fica com um cheiro cachorro molhado e é pra acabar. Então, somente o que acabou de ser. Mas hoje eu vim aqui para dar uma outra dica. Sempre me perguntam se para preparar o cabelo a gente passa ou não passa condicionador. Então, aí depende. Depende muito do cabelo. Eu prefiro não passar, mas tem cabelos, especialmente quem tem mechas e o cabelo é muito fino, que ele embaraça demais. Então, sim, condições de você pentear esse cabelo sem passar condicionador. Eu prefiro não passar, mas tem cabelos, especialmente quem tem mechas e o cabelo é muito fino, que ele embaraça demais. Então, sim, condições de você pentear esse cabelo sem passar condicionador. Nesses casos, e somente nesses casos, eu passo o condicionador. Mas sempre deixo uns 5 centímetros da raiz e vou puxando para as pontas. Aí, você precisa enxaguar bastante. Nesses casos, e somente nesses casos, eu passo o condicionador. Mas sempre deixo uns 5 centímetros da raiz e vou puxando para as pontas. Aí, você precisa enxaguar bastante. Aí aconteceu uma outra coisa. De repente, vocês pegam essas clientes que desde a raiz ele embaraça mais um monte. Então, o que eu faço? Eu passo condicionador, sim, na raiz, nas pontas, inteirinho. Aí, depois, o que a gente faz para resolver esse problema? Aí aconteceu uma outra coisa. De repente, vocês pegam essas clientes que desde a raiz ele embaraça mais um monte. Então, o que eu faço? Eu passo condicionador, sim, na raiz, nas pontas, inteirinho. Aí, depois, o que a gente faz para resolver esse problema? Eu passo o shampoo para finalizar. Mas depois de ter aproveitado que tá com o condicionador todo desembaraçado, eu venho passando o shampoo por cima e também penteando, só para quebrar esse efeito do condicionador. Então, meninas, respondendo a pergunta, você pode usar condicionador? Sim. Só tem que enxaguar direito ou fazer esse truquezinho de passar shampoo depois. Então, fica a dica. Gente, eu tava me esquecendo de fazer story hoje e passar as dicas. Tá quase acabando, eu acho que tem uns 15 minutos. Mas vamos lá. Dessa vez eu queria falar novamente de grampo, só que outro tipo de grampo. O que a gente usa
Quem trabalha com penteado sabe que tá muito em alta fazer aqueles penteados com marcações. Então, nesses casos, a gente usa bastante os grampos abertos. Mas tá muito difícil da gente conseguir esse tipo de grampo. Olha, são esses os grampos que eu tô falando. Eu cheguei até a encomendar um da China, mas olha a diferença. Ele é muito mais grosso e pesado. Então, na hora da gente colocar no cabelo, às vezes ele não marca direito, por causa do peso. Também tem esses aqui, que se chama de grampo invisível. Esse aqui é bem fácil de achar. Mas o problema, primeiro, ele é muito curto. Depois, eles não têm essa bolinha aqui embaixo, igual os outros. Então, na hora da gente colocar dentro do cabelo para fazer as marcações, ele acaba puxando os fiozinhos e acaba atrapalhando. Então, o que a gente pode fazer? Tem duas coisas. A gente pode pegar um grampo desse aqui, grande, abrir ele, bem nessa parte aqui, e vai ficar assim, igual o outro. Eu gosto sempre de pegar essa pontinha mais viradinha, colocar ela pra dentro. Mas desse jeito, até dá pra gente se virar. Mas eu achei que ele ficou muito pesado. Igual esse segundo aqui que eu mostrei. Então, dependendo da onde a gente quiser fazer as marcações, vai ver se ele pesa um pouco e acaba tombando a mecha. E é isso por hoje. Eu consegui terminar o desafio nesse dia. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar de uma coisa muito importante que eu uso bastante, que são as escovas. Tem dois tipos que eu mais uso, que essa aqui é a avassada e essa outra. E essa outra aqui de cerdas mistas. Ela tem metade de cerda sintética, que são esses aqui mais compridinhos, e essa outra mais baixinha são cerdas naturais. Essa escova serve pra gente conseguir puxar mais o cabelo. Quando ele é mais cacheado, precisa fazer mais força. Eu vou mostrar um outro modelo aqui também. É a mesma coisa, são cerdas mistas. Só que as cerdas sintéticas, elas não estão mais altas que as outras. Estão as duas na mesma altura, mas estão misturadas. Essa aqui, a avassada, já é para um cabelo um pouco mais liso, que não precisa fazer muita força. A vantagem dela é que por causa desses furinhos que tem aqui, passa o vento no meio e acaba secando o cabelo muito mais rápido. Todas as escovas vêm em vários tamanhos. As mais comuns são a pequena, a média e a grande. Tanto dessas escovas avassadas, como as de cerdas mistas. A pequena, a gente usa para esses cabelinhos mais curtos, porque com ela eu tenho mais facilidade de conseguir puxar essa mais curta. Essa aqui a gente pode usar para outros cabelos um pouco mais compridos. E a maior, para cabelos mais longos, onde eu quero que as pontas fiquem somente um pouco virada e não aquela virada de escova modelada. Então, quando eu quiser uma escova mais lisa, posso finalizar com... E a dica do dia é, se eu tiver que escolher somente duas para começar, eu escolheria a média de cada uma delas, que são as escovas que eu mais uso. Então, fica a dica. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje um pouquinho diferente, com cabelo liso. Eu até me surpreendi que tá bem comprido. Hoje eu dei curso de escova para duas meninas e acabei sendo modelo de uma delas. Para quem me conhece, deve até ser estranho me ver desse jeito, porque todo mundo sabe que eu gosto mais de cabelo ondulado. Mas hoje estou até gostando. Aí aproveitei para vir falar um pouquinho mais de cabelo. Eu pessoalmente não gosto de secar o cabelo com secador. Agora que tá frio, eu até curto um pouquinho mais, mas no verão eu odeio. Então, toda vez que eu vou ondular meu cabelo, o que eu faço? Eu lavo antes. Se eu for ondular à noite, eu lavo de manhã cedo. E se eu quiser ondular de manhã, eu lavo no dia anterior, à tardezinha, para dar tempo dele secar ao natural. E depois eu vou fazendo o babyliss com o cabelo já seco. Eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que não gosta. Uma outra coisa, no meu cabelo eu não passo mousse para ondular ele, porque eu já conheço o meu cabelo, eu sei como que ele é e eu sei que ele vai parar mesmo sem colocar nenhum produto de fixação. Mas nas clientes eu não faço isso, eu sempre coloco mousse. E para minhas alunas eu sempre ensino para fazer desse jeito. Porque como a gente não conhece bem o cabelo da cliente, a gente não pode correr o risco de não parar os cachos, né? Então, fica a dica de hoje.
e boa noite.